Muito bom. Então, olha, me deixaram aqui um texto muito bonito. Oração de Abhishekitekenanda. Meu Deus, algo assim. Que ele é um monge beneditino, mas ele é índio. Então, por isso que é um nome assim tão especial, não? Muita consonante, pouca vocal. É difícil pronunciar isso aí. Mas a oração está muito bonita. Ele diz, o texto, ele diz assim: não existem contemplativos de meio período, assim como não há cristãos em tempo parcial, ou homens em tempo parcial. Desde o dia em que começamos a acreditar em Cristo e o reconhecemos como Senhor, não há nenhum momento despertos, dormidos, andando, sentado, trabalhando, aprendendo, comendo, brincando, que não seja marcado pelo toque de Deus em nós, que não seja vivido em nome de Jesus, por inspiração do Espírito Santo. Então, é isso. Não existe cristão a meio tempo, a tempo parcial. As pessoas usam hoje outra expressão. Hoje falam de ser cristão, mas não praticante. Eu sou cristão, mas não praticante. E eu falo, eu também. Eu sou vegano, mas não praticante. Sou um vegano não praticante. Que tal, não? Então, não faz sentido. Isso é absurdo, não? Muito bom. Então, vamos lá. A segunda meditação é, agora foquemos especificamente na paixão de Cristo, na crucificação. O poder da cruz de Cristo. O Evangelho é muito curioso. O Evangelho é muito anticultural, não? Ele vai em contra de todo o instinto normal que nós temos. Jesus fala coisas que são muito contraditórias. Se você quer ser o primeiro, tem que ser o último. Aquele que quer ganhar a sua vida, tem que perdê-la. Ele usa muitas vezes expressões desse tipo, antíteses, que nos desconcertam. Porque realmente o caminho para encontrar a Deus, o caminho é um caminho, não o caminho do mundo, é um caminho justo, desconcertante, das coisas de Deus, das coisas espirituais e não das coisas do mundo. Explicando brevemente o contexto geral desta pregação que estamos fazendo segundas-feiras sobre as bem-aventuranças. Por que Jesus fala bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos? Porque são circunstâncias da vida que a gente encontra. Jesus não está pensando em um mundo perfeito, está pensando em um mundo real, um mundo onde você vai chorar, um mundo onde você vai sofrer injustiça e tem que ser misericordioso. Jesus está pensando em um mundo em que você vai sofrer também violência e você tem que ser manso. Um mundo em que vai sentir a atração das coisas da terra, etc. E você tem que ser pobre, etc. O que Jesus está fazendo é o seguinte: o mundo está assim, está tudo desajustado, está tudo mal, por causa do pecado, mas eu vou falar para vocês, isto é o que Jesus en el fundo diz na bem-aventurança, eu vou falar para vocês 8 atitudes que se você assume elas, você vai ser abençoado por Deus. Isso significa as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque se você sofre, tem que enfrentar o sofrimento e chora, e você sabe enfrentar isso do jeito certo, você vai ser bem-aventurado. Isso se vai transformar em uma bênção. Lembram o texto que leímos al final da meditação anterior? No, vuestra tristeza se convertirá em alegria. Nós usamos a palavra, inclusive, converter. A palavra grega não é converter. A palavra grega será a gênesis. O sea, de esse sofrimento surgirá a alegria. Esse é o sentido que Jesus lhe dá. Então, Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos. Esse é o jeito correto de enfrentar a violência. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, confiar em Deus e buscar o consolo de Deus é o jeito certo de enfrentar o sofrimento. Bem-aventurados os pobres de espírito, no fundo significa depender totalmente de Deus, confiar em Deus, não em nossas próprias forças, não em nossos próprios meios,
posso ter os meios, mas não confiar em eles, não depender deles, mas depender de Deus. E assim por diante. Aí les remito, está tudo no YouTube também, é fácil encontrar se vocês querem aprofundar sobre cada uma das bem-aventuranças. O que quero dizer é que toda esta mensagem de Jesus é desconcertante porque o caminho é o caminho da cruz. Jesus vai caminhando direto para a cruz. E ele sabe disso. E enquanto caminha a Jerusalém, caminho da cruz, os apóstolos vão brigando qual deles vai ser o mais importante no reino dos céus. Esse é o ser humano. Não consegue entender, não consegue. Jesus diz, pessoal, este é a cruz, é o caminho. Você está enfrentando a cruz, você está enfrentando o sofrimento, você está enfrentando a aprovação. Gente, enxergue isso desde a fé, viva-lo desde a fé, confie em Deus, ore, trabalhe e a coisa vai dar ao jeito de Deus, vai dar certo. Essa é a mensagem de Jesus. É uma mensagem que nos custa acreditar e é um pouco desconcertante, porém é o que nós cremos. Jesus, olha o que diz a carta aos Hebreus. Jesus, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Propósito. Jesus tinha um propósito para todo o sofrimento. Por causa do júbilo que lhe fora proposto. Ou seja, Deus estava mostrando para Jesus um objetivo final, uma grande meta, e essa grande meta, isso que lhe dava tanta alegria e que lhe dava forças também para enfrentar, suportou a cruz, desprezando a vergonha, era o que lhe sostinha, ¿no? Le dava forças, al final ele sentou à direita do trono de Deus. Isso é o que vou meditar com vocês agora. Em que consiste essa promessa de Deus, esse propósito de Deus? Qual é o sentido da cruz de Cristo? Por que Jesus tem que sofrer a cruz? Por que ele tem que morrer? E por que nós vamos atrás dele, tendo que abraçar também a cruz? Bom, vamos meditar com um pouquinho disso. Mas Jesus, antes de morrer, só adianto disto, ele fala: tudo está consumado. Ele acabou a sua obra. Ele consumiu até o último, completou até o último suspiro toda a missão que Deus lhe tinha encomendado. E por isso ele assentou-se à direita do trono de Deus. Essa missão plenamente cumprida é o que também ele oferece para nós agora como salvação. A diferença, eu sempre digo isso, a diferença entre a religião católica e todas as outras religiões, católica, cristã, ¿no? Y todas las otras religiones, budistas, muçulmanos, judeus, tudo isso, elas falam do que você tem que fazer para chegar ao céu, ao nirvana, coloca o nome que quiser, não? Você tem que fazer boas obras, no budismo você tem que esvaziar-se de si mesmo, unir-se à energia cósmica do mundo e não sei o quê, e assim por diante. Cada um tem uma série de coisas que você tem que fazer e você vai conquistar o topo, não sei, o céu para nós cristãos, o nirvana, um palácio com 50 virgens para os árabes, não, para os muçulmanos e assim por diante. Mas os cristãos não. O cristianismo, o catolicismo, não é sobre o que você tem que fazer. É sobre o que Cristo já fez por você. Ele já, tudo está consumado, pronto, acabou. Ele já morreu e já ressuscitou. E tudo o que tinha que ser feito foi feito já. Agora ele oferece para você em bandeja. Ele está dando para você. Esse era o júbilo de que está falando Jesus, o autor da carta aos Hebreus, não sabemos quem é. Dizem que Bernabé, ¿saben quién era Bernabé? El compañero de Paulo. En la primera viagem de Paulo iba com Bernabé e com Marcos, o evangelista, e Bernabé. Ele não tem texto no Novo Testamento, mas muitos estudiosos falam que esta carta é dele, não? Muito bom. Aí ele diz assim, o júbilo dele era a salvação que iba a alcançar para nós. Agora isso está aí, é só você aceitar.
a salvação. Porque você não pode salvar você mesma. Por muitas boas, você sai na rua e pergunta, o que tem que fazer para ir ao céu? Pesquisa. Todo mundo vai falar assim, tem que ser bom, uma boa pessoa, tem que fazer boas obras, tem que ajudar os pobres, não? Não. Isso, ok, isso mostra a minha fé, isso mostra a minha gratidão a Deus e, portanto, Deus me concede a salvação. Mas não é que eu compro, não é que eu ganho. Isso está fora do meu alcance. Eu colocava um exemplo em esto de las bienaventuranzas. Tocamos esse tema um dia, não me lembro exatamente em qual, mas eu decía assim, imagine que você tem que ir nadando até Portugal. O desafio é esse. Sai aqui em Santos e nade até Portugal. Não dá, a gente não chega. Não? E aí alguém chega e diz, não, eu nado muito melhor que as outras pessoas. Eu nado 30 quilômetros. Tudo bem, mas mesmo assim não vai chegar. Não dá, é longe demais. Nós muitas vezes pensamos que nos vamos salvar porque nos comparamos. Não, eu me vou salvar porque sou muito melhor que as outras pessoas. ¿Sí ou não? Se você se compara com Stalin, com Hitler, agora metemos a Putin também aí na lista. Claro, você é a Madre Teresa de Calcutá, do lado deles. Mas o problema é que a entrada no céu não é não é como se chama o vestibular. Entran los que están en la curva, ¿no? Los que están en la parte encima de la curva. Esos son los que entran até completar as vagas. Não. Jesus falou, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Ninguém que não seja perfeito entra no céu. Padre, mas assim não dá. Claro que não dá. Efetivamente, esse é o problema. Não dá. Mas Jesus ganhou isso para você. Se com muita humildade e com muita gratidão você aceita essa salvação e você vive coerentemente como quem aceita por gratidão, sem merecer essa salvação, Deus te vai conceder isso, mas não está a nosso alcance. Então, isso é o que Jesus tinha um grande júbilo, porque isso estaria na sua mão e Ele poderia dar para nós. Morrendo na cruz, nos salvaria e salvando-nos, poderia oferecer-nos a salvação, que de outro jeito nós não conseguimos. Como eu decía também em alguma homilía por aí, é como este ano 2022 não, em 2021. Não, sim, exatamente, a Mega Sena de 2021, não sei quantos milhões, ninguém cobrou. Isso é um dato histórico. Não, foi 2021, ano passado. A Mega Sena de 2020 para 2021, essa foi a que ninguém cobrou. Chegou fevereiro, ninguém cobrou. Chegou março, ninguém cobrou. Eu buscava na minha gaveta, nada. Eu nunca comprei um bilhete desses, então está difícil que eu ganhe. Mas eu digo a Deus, se Deus quer que eu me ganhe na Mega Sena, tenho que encontrar o bilhete também jogado na rua, não? Ele tem que fazer o milagre completo. Eu não vou gastar um centavo nisso. Mas, olha, chegou abril, maio, não sei quantos meses a lei estipula, ninguém cobrou. Pronto, isso foi para o fundo da universidade, não sei que coisa. Imagina, 300 milhões eram seus e você nem percebeu. Que não nos passe isso a nós cristãos. Deus te salvou, Ele te deu não 300 milhões, Ele te deu a salvação eterna. Você vai governar junto com Deus o universo inteiro. E você vai passar sem dar-se conta. Bom, isso pode acontecer-nos. Então, está mal aqui, isto não é aqui, isto está ao revés. Isso passa quando vou passando as páginas. Já. Bom, então vamos ver como nós podemos, em que consiste a salvação que Deus nos deu, quais são os efeitos da cruz de Cristo, o que Ele nos conquistou com isso. Eu fui constituído, dice São Paulo a los Colossenses, esto que estou falando agora, que é a morte de Cristo que nos ganhou a salvação, é um projeto que Paulo apresenta na carta aos Colossenses como se fosse um segredo que Deus tinha guardado por muito tempo e que agora Ele revelou. Olha o que diz na carta aos Colossenses. Eu fui constituído ministro a fim de revelar a palavra de Deus, o mistério que estava oculto desde os séculos
e das gerações, mas agora foi manifesto a seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer. Agora, ele está falando assim, agora com Jesus compreendemos o que aconteceu em todo o Antigo Testamento. Agora entendemos por que Abraão quase sacrifica a Isaac. Agora entendemos por que Moisés tirou o povo de Egito. Agora entendemos por que caminharam 40 anos no deserto. Agora entendemos tudo. Era um mistério, estava oculto nos nossos olhos. Agora Jesus nos revelou o sentido de tudo isso. E vocês estarão pensando, Padre, e então, qual é esse segredo? Qual é o efeito? Por que Jesus morreu na cruz? Quais são os efeitos da paixão e morte de Cristo na cruz? São três efeitos. E um é consequência do outro. Primeiro, Ele perdoa todos os nossos pecados. O perdão, você vai ganhar com a cruz de Cristo, e por isso é tão importante, o perdão de todos os seus pecados. Isto mesmo sem contar com a salvação, mesmo sem considerar a vida eterna, isto já seria uma grande vantagem, porque uma das coisas que mais pesam em nossa consciência são as culpas, os arrependimentos que nos levamos no coração, de nosso passado, de los erros que nós cometimos. Olha o que diz Paulo aos Colossenses: Jesus, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removió do meio de nós, cravando-o na cruz. Aí Paulo compara nosso pecado como uma espécie de documento de dívida. Imagina que você tem um documento no qual você assinou, você recebeu um dinheiro, agora tem que pagar, não? Isso está aí, está escrito, está assinado por você. Agora diz São Paulo, imagina que nosso pecado fosse isso, fosse um documento assinado por você, você fez isso, você merece o castigo. Ele pegou esse documento e cravou na cruz. Pronto, foi pago. Aqueles dois, esta história, não? Aquelas duas crianças, não? Que eram amigas no colégio, que brincavam juntos, que faziam tantas coisas juntos, e de pronto eles vão crescendo, saem do colégio, se torna comerciante, administrador de empresa, etc. El outro se torna advogado, se separam, não se voltam a ver nunca mais. O comerciante com o tempo vira um vigarista e faz maus negócios. O advogado, entretanto, cresce, se torna juiz. Um dia, 20 anos depois de ter saído do colégio, da escola, aquele que está fazendo, que é vigarista, tudo, pega nele e levam ao tribunal. E é aqui que seu amigo é o juiz. Deixa para lá o tema de declarar-se, como é? Incompetente, não, como é a palavra? Não, declarar-se incompetente, não? Em conflito, não, deixa para lá. O amigo tem que julgar a seu amigo. Mas o juiz é um juiz correto, então ele tem que fazer a coisa certa. E aí ele estuda todas as coisas, tem um monte de provas, não tem como. Aí não tem resquício legal que valga, não tem como fugir, habeas corpus, não tem. Então, chega o dia da sentença e fala assim: então, por este motivo, te declaro culpado, ¿no? Tá. Y la multa es un dineral. Monte de dinheiro. Todo mundo fica, o prisão, não? Aí todo mundo fica, e agora? E o juiz se levanta, desce do estrado aí, do juiz, se tira a toga, mete a mão aqui no bolso e tira o cheque. E diz: amigo, mas eu vou pagar por você. Imagina. É isso que Jesus fez. Ele tomou nosso lugar, Ele é o nosso juiz, mas ao mesmo tempo Ele tomou a cruz e morreu por nós, assinando ou cravando na cruz aquele documento, aquela escrita de dívida, aquele escrito de dívida. Então, a primeira coisa que Jesus fez foi nos perdoar de todos os nossos pecados. Nele, diz São Paulo, temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas de sua graça. Imagina que um dia te ligam, está você
na sua casa, aí tem uma ligação de um número desconhecido, que raro, será uma companhia telefônica, mas você decide responder. Oh, boa tarde, senhor Rodrigo, sim, sou eu. Estou chamando do banco, ligando aqui do banco, para informar que todas as suas dívidas foram condonadas, foram perdoadas. Por quê? O banco decidiu fazer isso. Perdoou tudo. Isso é o que Jesus fez conosco. E depois fala assim, imagina que, outro exemplo, imagina que Itaú diz assim, pessoal, todo mundo que tenha dívidas, venha ao banco, fale para a menina, lá no caixa, e vão ser todas as dívidas perdoadas. Imagina a fila que teríamos nos bancos. Não? Pois bem, é isso. E a menina da caixa é o sacerdote, então eu tenho que ir e falar, e alguém chega e diz, e por que tenho que contar as minhas dívidas à menina? Não, são minhas dívidas, eu não tenho por que contar coisas para ela. Não seja bobo, não? Se você conta, vão perdoar a dívida. Você já sabe qual é a decisão do banco. Vai e conta. Isso é a confissão. A confissão é um juízo em que você já sabe a sentença. Você vai ser declarado culpado e depois vai ser declarado perdoado. Por isso que quando nós sacerdotes, tanto é assim isto, um detalhe da igreja, não? Para que veja como é. Quem pode perdoar os pecados é Jesus, ninguém mais. Mas Jesus deu esse poder ao Papa, a Pedro e a los apóstolos, a los bispos realmente, não? A todos os apóstolos. Quando ele ressuscitou, soprou sobre eles e falou, recibam o Espírito Santo, a quem perdoeis os pecados, lhes serão perdoados, e a quem não perdoe, não serão perdoados. Então, Jesus é o único que pode perdoar, mas ele transferiu esse poder aos bispos, sucessores dos apóstolos. Aí os bispos transferem esse poder a los padres. Não é automático. Quando eu me ordeno sacerdote, eu não posso sair por aí confessando. Eu preciso uma delegação. E o bispo me manda uma carta, ele está assinada por ele. Você tem permissão, quando você acaba de ordenar, te dão uma permissão por 3 anos. E depois por 3 anos mais. Primeiro vem que você tenha critério para confessar, não? Que não comece a ser barbárie, não? Então, 3 anos, depois renova, depois já te lo dão indefinido. Mas é delegado. Se eu não tenho essa carta, eu não posso confessar, a não ser em perigo de morte. Aí sim confessa qualquer sacerdote, mesmo suspendido. Mas porque perigo de morte, não? Do resto, eu preciso ter autorização. E aqui esse texto também é importante. ¿Por que somos perdoados? Pela riqueza da graça de Deus. Paulo insiste ainda nos Romanos, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Justificação significa, um termo teológico, mas ele significa, ele te tornou santo, te tornou justo. Precisamente por isso, porque ele foi entregue por suas transgressões. Paulo, de fato, quando fala estas palavras, ele está meio que lembrando um texto de Isaías 53, não? Ele, se referindo ao Messias, foi entregue por nossas transgressões, eram nossas feridas, eram nossas cargas, eram nossas culpas, as que ele carregava, etc. Então, primeiro efeito, e então, insisto, se só isto fosse a consequência da cruz de Cristo, já valdria. Porque viver com culpas é muito pesado e ninguém pode tirar-nos as culpas. Nós fazemos muita coisa errada com as culpas. Não sabemos lidar com culpas. Às vezes, algumas pessoas, o jeito de lidar com culpas é tentar esquecer delas. Esquecer-me, deixar para trás, não pensar. Fiz um aborto, mas finge que não. Não, deixa para lá. Mas, sabe, eles são como zumbis. Eles voltam. As culpas voltam. E eu já confessei mulheres que depois de 40 anos ainda não conseguem viver com isso. Nunca abri isto, nunca contei isto para ninguém. E me conta uma história dessas. E por que agora, depois de 40 anos? Padre, não sei. A verdade é que eu sempre tentava de olhar para outro lado, mas
Isso voltava uma e outra vez. Porque esse é um jeito errado de lidar com culpa. Tentar enterrá-las. Elas voltam a sair uma e outra vez. Outro jeito que nós temos para lidar com culpas é desviar a culpa. Não foi a minha culpa, foi culpa. Eu era muito nova, eu era muito novo. Me pressionaram. Desviamos a culpa tentando justificar-nos. E então, também isso não funciona. Quando nós temos parte de culpa, mesmo que tenha atenuantes, quando nós temos parte, essa parte fica. Nós sabemos que temos parte de culpa. Não adianta fingir que não foi nossa culpa, que não podíamos atuar de um outro jeito. Não, podíamos sim. E tentar fingir ou enganar-nos pensando que não era assim, não funciona. A culpa volta. Outro jeito de lidar com culpa, também errado, é autopunir-nos. E isto acontece muito. Fiz coisa errada, agora eu não mereço ter um filho. Agora eu não mereço que alguém me ame. Agora eu não mereço. Nós mesmos nos punimos, nós mesmos nos castigamos, nós mesmos nos excluímos. O que temos que fazer com culpas? Colocá-las nas mãos de Deus. Assumir a culpa, olha, é a minha culpa, sim. Eu fiz errado, sim. Coloca isso diante de Deus, a minha parte eu la assumo e pede perdão. Ele vai te perdoar. Porque Ele é infinito, Ele já morreu na cruz por você. Você já sabe a sentença disso. Então não cargue com isso. Claro. Então, tem que diferenciar, como você falou corretamente, por si, lo digo para internet, ¿no? A culpa, exatamente, ela é perdoada com a confissão, não? Mas ela é perdoada mais ainda com nosso arrependimento. Quando eu me arrependi de coração diante de Deus, Ele te pede ir a pedir o perdão da confissão. Mas se você não chega e morre antes, você já foi perdoado. Porque o essencial é o arrependimento diante de Deus, e aí então chega a confissão para dar-nos essa graça e restituir-nos o perdão. Não? As duas coisas vão juntas, porque também tem que ter muito cuidado com o sacramento apenas como um ritual. Ele não funciona sem arrependimento. Agora, existe um dano. O que acontece? Imagina, por exemplo, eu matei uma pessoa e eu me arrependi. Eu fui e pedi perdão a Deus. Deus me perdoou, eu me arrependi sinceramente, mas a viúva sofreu toda a vida, perdeu o marido, os filhos ficaram sem pai, e essa sigue sofrendo, e vai seguir sofrendo por muitos anos, por causa de meu pecado. E esse sofrimento, o que aconteceu com ele? Ninguém vai pagar essa injustiça. Eso es lo que llaman a culpa, ¿no? O digamos, a culpa, es que eso se llama culpa también, ¿no? Mas, o perdón, ¿no? Y la culpa que fica por causa de la injusticia cometida. Esa injusticia puede ser reparada de dos formas. A primeira, com meu sacrifício, quando eu posso fazer algo por la viúva, eu posso fazer algo, incluso na minha vida personal, eu algumas vezes não posso fazer nada por el dano que fiz, mas posso compensá-lo com sacrifícios pessoais, com ajudar a outras pessoas, etc. Todo esse sacrifício que nós fazemos vai compensando. Tem que ser na mesma medida em que a outra pessoa sofreu, para ser justo, não? Mas também os méritos dos santos e de Jesus Cristo podem nos compensar isso através da indulgência plenária. Ou seja, isso também é apagado pela indulgência plenária. Quando nós, com humildade, vamos a pedir a Deus não apenas o perdão de nossos pecados, mas também apagar as nossas culpas. Mas tudo isto tem que ser com um coração realmente arrependido sinceramente, porque todos esses sacramentos atuam em nossa alma na medida em que eu também correspondo a eles, não? E eu os vivo do jeito certo. Bom, então, entregar. Primeira coisa que fez a cruz de Cristo, e era
voy a falar algo un pouco extraño, mas era necesario. Santo Tomás de Aquino pregunta en la Suma Teológica, ele pergunta, ¿era necesario que Cristo morresse na cruz? Y él mismo responde, necesario metafísicamente falando, no. O sea, en el sentido de que Deus podía nos perdoar sin necesidad de entregar a seu Filho que se encarnasse, que morresse na cruz. Porém, moralmente era necesario, porque existía una grande injusticia cometida pelo pecado. Y esa injusticia, si Deus é justo, é perfeito e é santo, ele tem que também sanar a injusticia. Entonces, desde el punto de vista moral, en cierto sentido, era necesario. Y Santo Tomás agrega, y también porque el único jeito que nós entendésemos a gravedade de nosso pecado, porque, sabe o que acontece? Uma das consequências do pecado é que nós não entendemos a gravidade do pecado. Uma das nossas consequências do pecado é nublar, se fala, ou escurecer a nossa percepção da gravidade do pecado. Nos parece que todo mundo faz, isso não pode ser tão mal. Deus é tão poderoso, como isso não lhe afeta? Ele está acima de tudo isso. Porque não entendemos a gravidade do pecado. Mas a injustiça é infinita. E uma falta, um erro, uma falta humana, tem uma multa humana. Você superou a velocidade em 20%, paga uma multa. Que eu recebo algumas de vez em quando, não? Até 20% da velocidade, não? E aí recebem a multa. Mas tem delitos que são divinos. Porque você desprezou o amor de Deus, você negou o plano de Deus para a sua vida e Ele te deu a existência toda. Então, a multa também é divina. E quem pode pagar uma multa divina? Só Deus. Só um Deus. Não teria como. Então, primeira coisa, ele foi o perdão total de nossos pecados. A segunda coisa é que a cruz de Cristo nos gana uma profunda cura de nossa vida. Isto va unido ao anterior, mas é uma consequência diferente. Ele não apenas apaga teus pecados. Pronto, agora você não tem que preocupar-se, pode deixar as culpas atrás. Com uma indulgência plenária, pode até deixar essa pena. Essa pena, olho, não é culpa, é somente uma pena que está pendente de uma injustiça. Porém, também isso podemos deixar atrás através de uma indulgência plenária. Mas o pecado não apenas é uma injustiça com Deus, ele também produz uma ferida em nós. Então, a ressurreição de Cristo, a cruz de Cristo, também cura nossa vida. Não me refiro a feridas físicas. Nós sabemos que as feridas mais profundas e mais dolorosas de nossa vida não são físicas. Elas estão ocultas e elas estão em nosso coração. As feridas mais profundas não se veem. Olha o que diz São Paulo. Ele, Jesus, não São Paulo, Isaías. Faltou um texto que eu tinha. Vou ler um texto que eu coloquei aqui. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio de suas feridas fostes curados. Isso não coloquei aqui, mas eu... não. É outra tradução. Então, assim coloquei, mas... Deixa eu ver. Não. É outro. Este que estou... Não, é parecido ao texto de Isaías, mas não é. É de Pedro. 1 Pedro 2:24. Não sei se está na folha de vocês. Sim? Ok. Então, por intermédio das feridas de Cristo, as nossas feridas foram curadas. Ou seja, não só nos perdoa, Ele também nos cura as feridas. É o mesmo que diz Isaías. Ele foi ferido por causa de nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, destaque nessa palavra, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. De que está falando isto? A que se refere com estas feridas que foram curadas? Quando Deus criou o mundo,
o mundo não tinha sofrimento, mas a causa do pecado, esse mundo ficou todo desajustado. E esse mundo produz que todo na vida esteja quebrado, desajustado, ferido, não? A economia, o clima, as relações entre as pessoas, as relações entre os países, tudo assim, e tudo isso gera feridas, gera mágoas. E pessoas vivem presas dessas mágoas e dessas feridas. Olha, estou falando de feridas, eu puse por aqui, emocionais. Pessoas que foram feridas emocionalmente porque foram rejeitadas. A rejeição é uma das coisas difíceis de aceitar na vida. Quando um marido, uma mulher abandona o outro, não? A rejeição. Quando um filho ou uma filha são rejeitados por seus pais, abandonados. E isso fica para toda a vida. São feridas. São feridas não físicas, feridas emocionais. Porém, feridas muito profundas. Quando somos rejeitados, inclusive no trabalho, quando não somos valorizados, não somos considerados, ninguém nos convida, nos marginalizam. Talvez alguns tenham feridas emocionais. Perdão, já falei emocionais. De finanças. Tomaram decisões erradas e isso provocou uma ¿cómo se diz? Uma corrente de consequências que não termina de parar e até hoje estamos vivendo as consequências disso. Pessoas que têm feridas em relações, matrimônios quebrados, famílias, pai e filho, irmãos brigados por causas de heranças. Outros têm feridas mentais, traumas, fantasmas que te perseguem por todos lados. Outros que levam tudo isso junto, pior todavia. Emocionais, com mentais, com financeiras, meu Deus, está tudo misturado aí, com relações quebradas na família. Padre, me dá uma bênção, por favor, aí, como se a bênção fosse a curar tudo. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Olha o que diz Mateus. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. É bonito isso. Jesus fazia 3 coisas, está vendo? Ensinava. Ensinar significa iluminar nossa mente. Segundo lugar, pregava o evangelho, ou seja, anunciar a boa nova do reino que estava chegando, da vida eterna. E em terceiro lugar, ele curava as doenças e as enfermidades. Por isso a igreja faz as 3 coisas. Quem foi a primeira em criar escolas e universidades? A igreja. Porque Jesus ensinava. Quem foi a primeira a distribuir os sacramentos? A igreja. Porque Jesus pregava o evangelho, anunciando a chegada da salvação. E quem foi o primeiro em construir hospitais, asilos, orfanatos e todas? A igreja, porque Jesus curava toda a enfermidade. As 3 coisas que fazia Jesus, a igreja sigue fazendo. Fez sempre, toda a sua história. Essa ferida, Paulo inclusive a enxerga desde um ponto de vista cósmico. Este é um texto, eu tenho um companheiro que ele é doutor em teologia. Ele fez a sua tesis de doutor de teologia sobre este texto. Eu falei, depois me conta, a ver. Aí nunca terminei falando, a verdade não estou muito interessado em tanta coisa, mas olha o que fala Paulo, é um texto muito curioso da carta aos Romanos. Diz, a própria natureza criada será libertada do cativerio da degeneração, se refere ao pecado. O pecado não só afetou os seres humanos, Paulo diz, também a natureza. E não apenas ela, mas também nós gememos, a natureza e nós, gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa a redenção de nosso corpo. Mas o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Toda a natureza está esperando a libertação dos filhos de Deus, para São Paulo, não? Ele vê inclusive isso, essa cura,
como que todo el universo está ferido y por eso que sufren lluvias impresionantes, cae un diluvio y ahí mata un montón de gente, porque también la naturaleza, enxerga Paulo detrás de los desastres naturales, inclusive una consecuencia del pecado original. Então, a segunda coisa que Jesus faz depois de perdoar os pecados é curar nossas feridas. E Ele pode curar nossas feridas. Só precisamos ir até Ele, viver na graça. Todas as coisas de Deus acontecem como um processo. A gente tem que viver a vida de graça, estar perto de Deus, orar, pedir. E pouco a pouco essa graça vai cicatrizando, se fala assim, não? Cicatrizar a ferida também que levamos no coração. E nós temos que orar muito, temos que pedir, porque se nós não fazemos isso, essas feridas controlam nossa vida. Algo acontece que me lembra aquilo e quem responde não sou eu. Quem responde é essa ferida que tenho lá dentro. E respondemos de um jeito desproporcionado. Tomamos decisões erradas. Nossa vida está determinada muitas vezes por as feridas interiores que nós levamos. Então, tem que deixar sair, colocar à luz. Por isso que o psicólogo ajuda. Só o fato de tirar essas coisas e colocá-las à luz ajuda a sanar. O que passa é que, lógico, o psicólogo, o psiquiatra, o psicoanalista não tem a capacidade de curar. Ele só coloca à luz e quando você vê isso à luz, de pronto, consegue objetivizar isso e controlá-lo um pouco mais. Mas Jesus vai além disso. Jesus vai além de Freud. Não? Ele consegue que você veja a sua ferida, mas ele toca também ela e a cicatriza e a cura. E te liberta disso. Então, aí vem o terceiro ponto. A terceira consequência da cruz de Cristo é que nos dá verdadeira liberdade. Quando Jesus nos cura, não nos liberta apenas de algo, Ele nos liberta para algo. Que é esse algo? Ele nos liberta para uma vida nova. Ele nos dá verdadeira liberdade. A ferida mais profunda de todas é a ferida do pecado. E a cruz de Cristo, que libertou esse poder que nós falávamos na meditação anterior, esse poder de Cristo é a graça de Deus que toca a nossa vida e nos cura por completo. Olha o que diz São Paulo nos Romanos. Eu não entendo o que faço. O que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que o querer bem, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Então, esse texto é um texto famoso de São Paulo sobre essa divisão interna que nós levamos, que se chama o pecado. Nós falamos assim: eu vou fazer dieta, não mais bolo de laranja, este foi o último. E aí eu vou amanhã, encontro outro bolo de laranja e já era. A minha dieta chegou até aí, não? Eu digo, eu não vou abrigar mais. E aí encontro com meu irmão, me encontro com meu colega do trabalho, e aí, quando menos acabei brigando outra vez. Por quê? Porque fazer o bem, eu vejo, mas não consigo. Eu faço mal. E por quê? Porque estamos feridos pelo pecado original. Então, a última coisa que Jesus faz com a cruz é dar-te a força para libertar-te de verdade. O conceito cristão de liberdade não é apenas a liberdade física de poder fazer o que você queira. Se eu faço o que eu quero, mas isso me leva a destruir minha vida, será que eu fui livre? Gente, que liberdade é essa? A liberdade não está unida com a felicidade. Sempre que nós falamos de liberdade, estamos pensando, eu quero ser livre para ser feliz. Bom, tudo bem, mas se você faz o que você quiser e isso não te leva à felicidade, então que liberdade é essa? O conceito cristão de liberdade não é fazer o que eu quero em qualquer circunstância. Não, é fazer aquilo que realmente te faz feliz, que realmente te realiza, te dá plenitude. E isso significa muitas vezes estar livre dos meus próprios sentimentos, das minhas próprias paixões, dos meus próprios instintos, porque eles me escravizam.
Meus instintos, minhas paixões, meus sentimentos, muitas vezes me falam para fazer coisa errada. Ser livre é ser livre disso, para poder escolher o que me faz feliz de verdade e dizer não a lo que me destrui. Esse é o conceito de verdadeira liberdade. Decía aquele, não, como aquele, verdadeira liberdade, já falando disso, não, eu coloquei aqui, não sei por que me lembrei de uma piada. Aquele que disse à mãe, não? Mãe, não quero ir à missa. Não, você tem que ir à missa. É uma obrigação. Não, não quero, estou cansado. Não, estou na cama, não? Ah, não, tem que ir à missa. E por quê? A ver, te vou dar, ¿por que tenho que ir à missa? Te vou dar 3 motivos, disse a mãe. Primeiro, você tem 40 anos. Segundo, tem um monte de gente lá esperando. Terceiro, você é o padre. Tem que ir à missa, não? Muitas vezes nossos sentimentos não falam o correto, o que nos faz feliz, o que nos faz, sino ao contrário, o que nos destrui. Então, a gente tem que ser livre de los sentimentos, dos sentimentos, livre de nossas paixões, livre de nossos instintos. Nós não somos animais, somos cachorro, é assim, ele vive segundo seus instintos. E, portanto, a felicidade dele consiste apenas em descansar, apenas em prazer. Não tem outra felicidade porque não conquista outra liberdade diferente. A nossa liberdade é muito maior, é mais profunda. E Deus, e Jesus Cristo, nos alcança a liberdade e Ele está fazendo com a sua graça algo que nos está transformando para alcançar essa felicidade perfeita. Imagina que nós não sabemos o que Deus está fazendo conosco, mas é muito grande e é muito profundo. O que Deus está fazendo conosco na graça não é apenas perdoar os pecados e nossa vida tudo bem. Não, Ele está te transformando desde dentro. Para que você, quando acabe a sua vida, passe a uma vida superior. Imagina que você tem um cavalo, não? E o cavalo está sendo treinado para equitação, não? E tem que pular todos os obstáculos no circuito de equitação, não? Então, nós pensamos assim: atuar bem, desenvolver a virtude é aprender a pular bem para não cair nos diversos obstáculos e fazer o circuito impecável, nota 10. Não sei como funciona isso, mas nota 10, perfeito. Isso não é o que Deus está fazendo conosco. Não. É muito mais profundo. Ele está tocando esse cavalo, usando o exemplo do cavalo, e nas costas do cavalo estão saindo umas pequenas asas que vão crescendo. Até doe um pouco, o cavalo se sente incômodo. Acha que com ele até não está pulando bem, está pulando pior. Eu pulava melhor antes, agora com essas asas, e elas vão crescendo e cada vez pesam mais. Mas esse cavalo está convirtiendo num Pegaso. Quando Deus acabe a obra, esse cavalo vai voar. Não vai pular os obstáculos, ele vai voar acima das nuvens. É isso que Deus está fazendo conosco. Algumas vezes doe, algumas vezes sofremos, mas Ele te está transformando para possuir a verdadeira liberdade. O nosso homem velho foi crucificado, diz São Paulo, com Ele, com Cristo, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. A morte não mais tem domínio sobre nós. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O homem velho foi crucificado com Cristo, já ficou para trás. Agora nos espera aqui, olha, Gálatas, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Imagina, Deus está fazendo conosco o que fez com Jesus Cristo depois da ressurreição. Como era Jesus depois da ressurreição? Isso é o que Jesus quer fazer com você. Ele atravessava os muros, não precisava bater na porta. Ele não estava no caminho de Emaús, mas escutou todo, acompanhou e depois voltou para Jerusalém em um instante. Ele tinha corpo? Tinha, sim. Apóstolos tocaram, Tomé metió o dedo na llaga. Ele era corpo, era carne e osso, porém era carne e osso diferente, não era como a nossa. Estava glorificado. Paulo chama isso na carta aos Coríntios de um corpo espiritual.
Não sabemos o que é, mas é uma maravilha. Senhoras, aí sim, a beleza perfeita nunca vai passar. La da terra vai passar sim. E a nossa, senhores, já passou. Mas essa outra que Deus nos vai dar, essa sim é perfeita. E Deus quer nos dar essa verdadeira liberdade. Olha, para terminar aqui esse texto, Deus de todas as nacionalidades recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça, dice San Pedro nos Atos dos Apóstolos. Ou seja, todo mundo está incluído nessa verdadeira liberdade que Deus quer nos dar. Todo mundo é bem-vindo. O que nós precisamos? O mesmo que Pedro dizia lá na multidão. A quem? Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder, disse João, perdão, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, o caminho é a fé, e a fé nos leva à igreja. A igreja nos leva a Deus através dos sacramentos. Esse é o caminho. Mas é algo maravilhoso o que Deus tem planejado para nós. Essa verdadeira liberdade. Se nós esquecemos isso, então ficamos com o peso dos problemas, com o peso da vida e com todas as coisas. Mas você vai ser um Pegaso, vai voar. Deus se está transformando. Como André, estão saindo asas já. É assim. Precisamos nós ter muita fé. Isso foi tudo o que Cristo nos conquistou na cruz. Ele perdoou nossos pecados, Ele cura nossas feridas e Ele nos dá uma nova vida, uma verdadeira liberdade, uma promessa de reino eterna que já começa agora neste mundo a ser uma realidade. Se nós vivemos assim, nós vamos ter a vida plena que Ele realmente quer e a cruz de Cristo, a morte de Cristo, não será em vão. Que não seja, insisto, como aquele que ganhou a Mega Sena e não cobrou. Tudo isso está à disposição sua. Última história, rapidamente. Aquela família, não, que vem de Itália para Brasil. Não? Então, era lá, Segunda Guerra Mundial, ou Primeira Guerra Mundial, não sei, na época, não? Não havia avião, tinha que viajar de barco, de navio. Então, como não tinha muito dinheiro, estavam muito pobres. Aí venderam a casa, venderam todo o que tinham. E o pai falou para a família: senhores, não temos dinheiro, temos que poupar ao máximo nossas poupanças, nosso dinheiro, para quando cheguemos lá no Brasil, começar nossa vida de novo. Ou em Nova York, não sei onde iam eles, não? E então, vamos a viajar no navio, mas não deu para pagar o restaurante. Agora todo mundo a mãe vai levar uns sanduíches, pão e queijo, vamos comer pão e queijo até chegar lá. Tudo bem, não? Aí partiram no navio. Primeiro dia, que almoçaram? Pão e queijo. Não? Jantar, pão com queijo. Segundo dia, pão com queijo. Terceiro dia, pão com queijo. E assim por diante. Passaram uma semana, não sei quanto dura a viagem, como 2 semanas comendo pão e queijo, imagina. Por aí, quando já estavam a ponto de chegar, começavam a ver Nova York lá longe. Aí um deles, o filho adolescente, não aguenta mais. Não quero pão com queijo nunca mais na minha vida. E jogou ele no mar. Eu quero um hambúrguer, porque chegava o cheiro do hambúrguer, não? E o pai olha para a mãe, tá bom, aqui tem $20, vá, compre um hambúrguer, falta um dia para chegar, tudo bem. Aí o filho vai ao restaurante a comer-se um hambúrguer. Meia hora depois volta, chorando. Filho, o que aconteceu? Não comeu um hambúrguer no restaurante? Sim, eu comi. Mas então, qual é o problema? Não estava bom? Estava muito bom. Mas então, o que aconteceu? E o filho fala: as 3 comidas estavam incluídas no preço da viagem. E nós fizemos toda a viagem a pão e queijo. Não faça a sua viagem a pão e queijo. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para dar-te a salvação e a vida melhor que você pode nem imaginar, nem sonhar. É só ir atrás dele. É só viver a graça de Deus. É só seguir os seus conselhos. E Ele pouco a pouco vai te transformar com a graça para viver essa vida verdadeira. Vamos deixar então um tempinho, uns 20 minutos, que já são as 5. E às 5:20, ¿les parece bem? Começamos nossa Santa Missa. Sim?
Em Jesus, é João. Esse é o prólogo de João. Todo se acredite, porque se lembra que falava, estamos falando deste texto, os que creem no seu nome, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Lembra que falávamos de que Jesus já tenha feito a salvação? É só aceitá-la. João fala no Evangelho, olha, se você acredita nele, você aceita isso, e portanto vive em coerência com ele vai te dar. Não precisamos fazer mais nada, sino lutar contra o pecado e acreditar em Cristo, seguirlo em nossa vida. E Ele nos vai dar essa salvação. Aqui e agora. Não sem cruzes, porque a vida é limitada. Não vai ser perfeita nossa vida. Mas eu acredito muito que quando nós estamos perto de Deus, as coisas, Ele nos ajuda e nos dá fortaleza para passar qualquer coisa. Muitas vezes é o nosso pecado que traz muitas consequências negativas. Então nos libertamos de tudo isso e Deus nos ajuda a ir passando cada obstáculo, cada dificuldade, confiando em Ele. E Ele tem um plano muito bom para nós. Mesmo que nós estraguemos algumas vezes o plano, Deus tem um plano B e depois tem um plano C. E quando estragamos o C, Ele tem um plano D. E quando estragamos o plano D, Ele tem um plano E, e assim sucessivamente. Ele nunca se cansa, Ele é como Waze. Você marca um rumo e quando sai do caminho, diz recalculando e te mostra outro caminho. Aí você não pega esse caminho, ainda é teimoso, então vai para outro lado e recalculando de novo. E Ele não se cansa. Mas a vida também tem um limite, não? Então chega um dia que temos que seguir o caminho de Jesus. Se não, lembram aqueles textos de Jesus que diz assim, lembram aqueles que a torre caiu sobre eles? ¿Vocês acham que eles eram mais culpados que os outros de Jerusalém? Não. E se vocês não se convertem, acontecerá com vocês como aconteceu com eles. Ou seja, a morte a todos nos chega um dia. Temos que viver no caminho de Jesus. Temos que agora, não amanhã. É uma armadilha pensar, eu me converto ao final. Vive a vida. Não se vai converter. É muito perigoso. Converta-se hoje. Nós padres rezamos todo dia um salmo, que é o Salmo 64, que diz: se hoje escutai a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje, se hoje escutai, atento aos ouvidos, a voz do Senhor, ou seja, Ele que nos está chamando à conversão, não endureçais o vosso, como em Meriba, como em terra de massa, não? Citando o Antigo Testamento. Então, é hoje a hora e o dia para nos converter.